Oi pessoal, boa noite. Mutum Axé a todos os irmãos umbandistas e a todos os espiritualistas. Eu decidi fazer essa live bem rápida, né? Porque muitas pessoas já me perguntou como foi que eu cheguei até a Umbanda, as questões espirituais. E eu te falo, foi principalmente através da Bíblia. Eu tive a oportunidade, a boa vontade de ler a Bíblia 3 vezes, capa a capa. E eu era de uma banda religiosa, né? E, e ali eu aprendi a fazer muitas críticas, principalmente pela questão espiritual. Mas eu queria, apesar de ser um tema bem polêmico, né? Que com certeza vão praticamente me crucificar, mas a Bíblia fala algo sobre a consulta aos mortos. Será que a Bíblia menciona algo de como se comunicar com o espírito dos mortos? A Bíblia condena isso? A Bíblia não condena isso? Aconteceu isso biblicamente? Será que os apóstolos fizeram isso? Será que Jesus fez isso? Então, assim, eu queria deixar alguns versículos da Bíblia Sagrada para todos vós. E dependendo o que acontecer daqui em diante, assim, da necessidade, ou se vocês tiverem curiosidade, nós podemos depois esmiuçar cada um desses versículos separadamente. Mas para ser bem rápido aqui, eu vou dar um breve resumo de alguns versículos que eu separei sobre comunicação com os mortos, né? E eu quero começar aqui em Gênesis 15, versículo 15. Quanto a você, Abraão, irá reunir-se em paz com seus antepassados e será sepultado após uma velhice feliz. Ainda em Gênesis 49, versículo 33, quanto a Jacó, acabou de dar instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e se reuniu aos seus antepassados. E ainda em Mateus, Novo Testamento, já na graça, né? 8, versículo 11, que o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo assim: eu vos digo, muito virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa do reino do céu, junto a Abraão, Isaque e Jacó. Também, vamos dar mais um exemplo aqui em Mateus 22, 31 e 32. E quanto à ressurreição, será que não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas Deus dos vivos. Então, o que se conclui aqui? Os próprios versículos, para quem lê, para quem tem a Bíblia como o seu dogma, sua raiz de fé, conclui-se que nesses versículos algo sobrevive à morte física. Ou então, qual o sentido que seria a pessoa dizer, ou o próprio Deus dizer, que você irá se reunir com seus antepassados, né? Aqui na época dos patriarcas, depois, né, falou para o Novo Testamento, né? Que é a época da graça. Então ali a gente vê o próprio Deus falando que a pessoa, ao morrer, ela se reuniria com seus ancestrais. Ou seja, o próprio Deus afirmando biblicamente que existe algo que continua após a morte. E essa, senão, a vida do espírito, meus irmãos. Existiam proibições, existia uma cultura das nações de consultarem os necromantes, consultarem os mortos, né? E Moisés fez uma lei que várias leis, na verdade, em Levítico 19, 31, em Deuteronômio 18, do 9 ao 14, em Levítico também 20, capítulo 6, que ele proibia a consulta, a adivinhação dos mortos, e só lendo para você entender esses versículos que eu dei. Mas se vocês olharem com cautela, vocês verão que a questão não era a conversa ou ter o contato com o espírito dos mortos, mas sim a adivinhação que vinha através deles. O que foi condenado por Moisés seria a prática da adivinhação. Porque naquele tempo o espírito podia ser rapidamente determinado como um deus na vida da pessoa. Então ele prestaria um culto ao qual não deveria, por exemplo, a um quiumba, a um egumba, a gente poder entender na linguagem de hoje.
Então Moisés fez leis que levavam aquele povo a adorar unicamente Deus. Só que então ele seria esse acesso, esse intermediário a Deus. Logo após também surgiram os profetas, que nada mais eram que pessoas que tinham a mediunidade, que também praticavam essa questão de consulta aos mortos, de conversa com os espíritos, que aqueles que morreram poderiam responder sim às suas perguntas. E o que eu posso dizer assim para terminar, para ser bem breve, é que Jesus ele fez uma sessão espírita, né? Se você ler na Bíblia, lá em Mateus 17, do 1 até o versículo 13, você vai ver que Jesus ele chama Pedro, João e Tiago, e eles vão até um lugar. E neste lugar, que é um monte, eles veem que Jesus ele se transfigura, ele começa a brilhar, o rosto dele começa a brilhar, e daqui a pouco os apóstolos veem que aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Ainda Pedro fala, olha Jesus, permita que nós façamos uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Jesus estava numa consulta espírita ali, meus irmãos. Sabe por quê? Alguém pode chegar e falar assim, mas Elias não morreu, Elias foi arrebatado. E em outro momento falaremos sobre a questão de arrebatamento, porque a mesma Bíblia diz que carne e sangue não pode dar o reino de Deus. Mas a Bíblia fala lá em Judas que Miguel e Satanás eles brigavam acerca do corpo de Moisés. Como também, se você for ler a Bíblia lá em livro de Deuteronômio 34, do 5 ao 8, você vai ver sobre a morte e o sepultamento de Moisés. Elias fora arrebatado, pode ser uma boa desculpa, mas Moisés estava morto, estava enterrado. E Jesus estava conversando com o espírito de Moisés. Em suma, meus irmãos, era uma prática muito comum, principalmente pelos profetas. O que a Bíblia orienta a questão de espírito é ver se esse espírito ele provém ou não da parte de Deus. Onde está isso aqui? Lá em João 4, versículo 1. Não acrediteis em qualquer espírito. Não acrediteis em qualquer espírito. Ou seja, o espírito falará. E falará a verdade e alguns falarão mentira. Então não acredite em qualquer um. Mas examinai os espíritos para ver se eles provêm ou se eles são de Deus. Então existem espíritos que vêm da parte de Deus, que nos trará palavras de verdade, palavras de ânimo, palavras de consolo, palavras de orientação e nos encaminharão para os caminhos que nos levam para o próximo de Deus. Essa é a bem verdade bíblica. Agora, existem passagens também na Bíblia que sobre a ressurreição de Jesus, e em algumas passagens falam que as pessoas viram anjos vestidos de branco. Onde é que está isso aí? Em João 9, versículo 12. E em Mateus 28, 2 também. Já em outras passagens bíblicas, as pessoas afirmam terem visto homens vestidos de branco. Onde é que está isso? Em Lucas 24, versículo 4 e Mateus 16, versículo 5. Mas mesmo assim, sendo um anjo, ou sendo homens, o que será que realmente eles viram? Anjos, por exemplo, o que são anjos? Está lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, que anjos são espíritos. São espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles a quem Deus escolheu. Anjos são espíritos. Agora, se as pessoas viram formas humanas, e tanto é que os anjos têm nomes de seres humanos, né? É Gabriel, é Miguel, Rafael. Será que não são os anjos mentores? Será que não são os anjos guias? Será que não são os anjos espíritos, até de pessoas que moravam aqui conosco e morreram e hoje Deus permite voltar para nos auxiliar? O que eu quero dizer assim, existem versículos bíblicos que comprovam que a humanidade sempre teve acesso ao mundo dos mortos, que os mortos sempre tiveram acesso ao mundo dos vivos, que nós temos condições, maneiras de ter esse intermédio, de ter essa conversa com eles, de termos resposta deles. E o maior exemplo que eu posso dar isso aí foi o próprio Jesus falando, que eu acabei de te mostrar que Jesus fez uma sessão espírita. Jesus conversou com o ancestral, Jesus conversou com Moisés. E sabe o que ele fala?
coisa mais linda em João 14, versículo 12, que tudo que eu fiz vocês podem fazer também. As obras que eu fiz, você ainda pode fazer obras maiores, né? Então é isso que eu quis passar rapidamente para vocês. É até a primeira live, estou todo perdido aqui. Mas diante do que isso possa gerar, né? Porque muitos vão querer usar a Bíblia para atacar a sua fé, muitos vão querer usar a Bíblia dizendo que você é feiticeiro, que você é bruxo, que você vai para o inferno, que... E a Bíblia tem todas as respostas, cara. A Bíblia é um livro muito lindo, sabe? Eu li esse livro 3 vezes e não me arrependo. O que eu sei de espiritualidade, principalmente, foi lendo a Bíblia. E todas as respostas que eu preciso para a fé que hoje eu carrego, que é a Umbanda, eu encontro na Bíblia, né? Por isso que existe até o secretismo, Oxalá, Jesus, que os dois vêm nessa mesma radiação de fé para agregar as pessoas e levar as pessoas de volta ao grande Pai. Tudo bem, meus queridos? Então essa é o que eu queria dizer para vocês. Existem versículos que comprovam que a humanidade sempre conversou com os mortos. E os mortos sempre responderam aos vivos. E futuramente podemos entrar mais profundo nisso aí, tá bom? Motumbaxé a todos. Que papai ilumine a vida de cada um. Fiquem com Deus.